Estas são palavras da Bíblia. Escutem, por favor. O Filho único de Deus, Jesus Cristo, disse: No último dia os mortos ressuscitarão e juntamente com os vivos se prostrarão diante de Deus. Os importantes e humildes, cada um será julgado de acordo com suas obras. Aqueles que viveram fazendo mal serão lançados ao inferno. Aqueles que viveram uma vida de justiça entrarão no reino dos céus. Estas são palavras da Bíblia. Há somente um Deus que criou todas as coisas. Deus criou também o homem à sua imagem e semelhança, e deu a ele tudo o que precisava para viver. Porém, o homem tem ignorado seu Criador, escolhendo uma vida de pecados. Por isso, Deus decidiu que cada um deve morrer e ser julgado pelos seus atos. Mas Deus amou o homem de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para este mundo. Seu propósito era salvá-lo da punição eterna. Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o grande amor de Deus por nós. Agora qualquer um que receber a Jesus Cristo não será condenado, mas passou da morte para a vida. Estas são palavras de Jesus Cristo. Se alguém quer me seguir, esqueça os seus próprios interesses, carregue cada dia a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa vai salvá-la. Que vantagem tem alguém em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensino, então o Filho do Homem terá vergonha dele também. Portanto, não amem o mundo, nem o que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Os maus desejos, a vontade de ter o que agrada aos olhos e orgulho pelas coisas da vida, tudo isso vem do mundo. O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas desejam. Porém, quem faz a vontade de Deus tem a vida eterna. Estas são profecias da Bíblia sobre o fim do mundo. Nos últimos dias haverá tempos difíceis e a maldade humana será multiplicada. As pessoas se tornarão egoístas, arrogantes, orgulhosas, vaidosas, ingratas, desobedientes aos pais. Não terão amor para com os outros. Serão caluniadores, sem domínio próprio, violentos, amarão mais aos prazeres deste mundo do que a Deus. Ninguém sabe quando será o fim. Este dia virá como um ladrão na noite. Quando o povo começar a dizer, tudo está calmo, a paz, então de repente virá a destruição sobre todos. Isto é o que Jesus Cristo disse: Eu pagarei a cada um segundo o que tem feito. Arrependa-se de seus pecados, pois o reino de Deus está próximo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse: Entre pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam à morte, e muitas pessoas estão andando por esse caminho. Mas a porta estreita e o caminho difícil conduzem à vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Façam tudo para entrarem pela porta estreita, pois eu afirmo que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Então Jesus vai dizer: Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Estas são as palavras de Deus. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu sou o seu Deus. Idolatria é rebeldia e inimizade contra o Deus que nos criou. Será que é possível um mero homem criar a Deus? Aquilo que é sacrificado aos ídolos é oferecido aos demônios e não a Deus. Arrependa-se de sua atitude diante do único e verdadeiro Deus. Estejam certos disto: uma pessoa que adora ídolos jamais receberá sua parte no reino de Cristo. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. O Filho de Deus se tornou homem.
morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus tirou todos os nossos pecados através da sua morte na cruz. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mude sua atitude diante de Deus e confesse os seus pecados a Ele. Então você receberá a vida eterna. Deus te dará um novo coração. Você será limpo de seus pecados e também será salvo do grande julgamento. Estou falando a respeito da salvação em Jesus Cristo. Por que as pessoas têm medo da morte? É porque elas sabem que serão punidas por Deus por causa de suas maldades. Nós nunca seremos libertos deste medo enquanto não formos limpos de nossos pecados. Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar e nos libertar do medo da morte. Deus enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Então, para nos garantir a vida eterna no terceiro dia, Ele o ressuscitou dentre os mortos. Quando você crê em Jesus, você é salvo e é liberto do medo da morte. Creia nesta promessa da Bíblia. Estas são palavras da Bíblia. Deus que está nos céus não é um Deus de brincadeira. Ele vê tudo o que fazemos e sabe tudo o que pensamos. Ele conhece todos os nossos pecados, mesmo aqueles que fazemos escondido. Então não pense que você conseguirá esconder alguma coisa dele. Deus nunca deixará o pecado sem o devido julgamento. O que você semear é o que você vai colher. Se você seguir os seus desejos, você colherá a destruição. Mas se você viver uma vida temente a Deus, você colherá a vida eterna. Quando chegar a hora, certamente você receberá de Deus o que as suas ações merecem. Esta é uma promessa da Bíblia. Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Jesus Cristo em breve voltará. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. O sistema deste mundo degenerado será destruído. Ele irá banir toda a guerra desta terra e estabelecerá a paz e a justiça. O seu reino durará para sempre. Não se enganem. Não entrarão no reino de Deus os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os difamadores e os marginais. Mas quem crer em Jesus Cristo terá o privilégio de entrar no reino de Deus. Estas são as palavras da Bíblia. O tolo diz que Deus não existe. Este tipo de pessoa está cheia de pecados, está sempre fazendo mal e não teme a Deus. Por que o homem continua fazendo o que é errado e provocando a ira de Deus? Por que as pessoas não se arrependem de seus pecados? Dos céus, Deus olha a humanidade procurando por alguém que seja honesto e que esteja buscando por Ele. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente maus. Arrependa-se de seus pecados e mude a atitude de seu coração diante de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estas são profecias da Bíblia sobre o fim do mundo. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que ela tem vai sumir. O Senhor Jesus virá do céu em chamas de fogo, junto com seus anjos poderosos, para castigar os que não conhecem a Deus e os que não dão atenção à mensagem da salvação. Eles vão sofrer o castigo da destruição eterna e serão separados da presença de Deus e do seu glorioso poder. Sabendo que tudo isso irá acontecer, então, que tipo de gente vocês precisam ser? As suas vidas devem ser agradáveis a Deus e dedicadas a Ele. Somente em Jesus Cristo há salvação. Estas são palavras da Bíblia. Você que julga os outros,
não importa quem você seja. Porque quando julga os outros e faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a si mesmo. Você pensa que escapará do julgamento de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e quer que todos se arrependam. Mas se você teimar e se revoltar contra Ele, você estará aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia do julgamento, porque Ele julgará cada um de acordo com o que tem feito. Dará a vida eterna aos que procuram fazer o bem, mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo para seguirem o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem. Escutem as palavras da Bíblia. Não tenha orgulho dos seus bens materiais, mesmo que você ajunte muitas riquezas e propriedades. Mas se você morrer e for para o inferno, de que adiantou tudo isso? Mesmo que você pague dinheiro e tenha alguém te adorando ou orando por você, isso não te livrará das chamas do inferno. Portanto, não ajuntem riquezas neste mundo, onde as traças destroem e onde os ladrões roubam. Ao contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças não podem destruí-las e os ladrões não podem roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. Por favor, escutem estas palavras da Bíblia. O Deus Criador dos céus, da terra e de todas as coisas, mandou seu único Filho a este mundo. Seu propósito era salvar o homem através de Jesus Cristo. Mas todos os homens odiaram a Deus. Eles recusaram crer no seu Filho ou aceitar a sua salvação. Então eles o prenderam, insultaram, torturaram e o mataram. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Deus determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, Jesus Cristo. Muitos serão sentenciados à morte e poucos serão salvos. Não endureça o seu coração. Creia agora em Jesus Cristo e seja salvo. Ser salvo significa receber perdão dos seus pecados e a vida eterna. Estas são palavras do Deus que deu vida ao homem. Pense nisso seriamente. Qual é o significado de sua vida? Você nem sabe o que vai lhe acontecer amanhã. A vida é como um vapor que aparece por um tempo curto e logo desaparece. Na verdade, a nossa vida é como uma bola de sabão. Ela desaparece num instante. Mas para nós, este mundo não é nada mais do que desejos carnais, propriedades e orgulho. Porque este mundo e os seus prazeres serão destruídos e desaparecerão. Procurem ser limpos do pecado e busquem a Deus enquanto se pode achá-lo. Estas são palavras da Escritura Sagrada. Felizes os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Felizes os que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Mas miseráveis são as pessoas que agora têm orgulho de seus pecados. Em breve eles lamentarão e chorarão por causa de suas maldades. E que terrível será para aqueles que estão desfrutando dos prazeres deste mundo. Em breve eles serão destruídos. Portanto, não vivam como ignorantes. Aproveitem bem o tempo, porque os dias em que vivemos são maus. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem fazer a vontade de Deus. Eu estou falando a respeito do reino de Deus. Este mundo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Então um novo céu e uma nova terra aparecerão. Deus irá morar com os homens e eles serão o seu povo. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor.
e este reino glorioso durará para sempre. No entanto, aqueles que não creem em Jesus nunca entrarão no reino de Deus. Aqueles que têm os seus corações cheios de maldade, cobiça e inveja, os imorais, os viciados, os mentirosos e todos os idólatras. A recompensa para essas pessoas é o lago de fogo e enxofre. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Ele faz isso a todos os que creem, pois não há nenhuma diferença entre as pessoas. Deus, pela sua graça e sem exigir nada, nos aceita por meio de Jesus Cristo. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, ele se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos pecados. Existe só uma pessoa que une Deus com os homens: Cristo Jesus. Ouçam as palavras de Deus. Voltem para mim, e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Fiz um juramento no meu próprio nome. O que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, o Deus eterno, darei paz e felicidade a todos os que me obedecem. Estas são as palavras do Deus que nos criou. Ninguém pode se salvar do inferno que o espera após a morte. Todos os homens estão igualmente destinados a perecer. Mesmo que uma pessoa se sinta feliz na sua vida aqui na terra, e até mesmo que seja elogiado pelos outros, ela nunca herdará a vida eterna. Não há sacrifício que você possa dar, ou presente que você possa oferecer a Deus que vê todos os nossos pecados. Somente Jesus Cristo nos livra do inferno. Jesus salva aqueles que creem nele pelo seu sangue derramado na cruz. Creia nessa promessa da Bíblia. Estas são palavras da Bíblia. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. As pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Por causa do que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens se queimam de paixão uns pelos outros. Por isso receberão o castigo que merecem por causa dos seus pecados. Eles sabem que a lei de Deus diz que quem vive assim merece a morte. Mas mesmo assim continuam a fazer essas coisas. E pior ainda, aprovam os que agem como eles. Estas são palavras da Bíblia. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a este mundo para trazer salvação à humanidade. Mesmo ele vindo dos céus para nos salvar, pessoas recusam a Cristo porque elas amam o pecado mais do que a Deus. Tais pessoas ignoram a Deus e não lhe são agradecidas. As pessoas que endurecem os seus corações e amam a maldade estão condenadas porque não creem em Jesus Cristo. Mas qualquer um que crê em Jesus Cristo é visto por Deus como justo e dele receberá a vida eterna. Lembre-se disto. Não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Mas tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta nos seus corações e que pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes da mensagem de Deus, mas ponham em prática o que ela manda. Porque aquele que ouve e não a pratica é como um homem que se olha no espelho e logo esquece da sua aparência.
Mas aquele que pratica a mensagem, Deus abençoará tudo o que essa pessoa fizer. Estas são palavras da Bíblia. Deus disse: o fim está chegando para vocês que moram nesta terra. Logo vocês irão sentir toda a força da minha ira. Farei que sofram as consequências do seu modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas que têm feito, de modo que vocês saberão que sou eu, o Deus eterno que os castiga. Mesmo que você se lave com sabão, as suas iniquidades estarão diante de mim. Mas o sangue de Jesus, derramado na cruz, nos limpa todos os pecados. Aqueles que são limpos de seus pecados receberão a vida eterna. Por favor, escute as palavras de Deus. Os nossos corações estão cheios de maldade, engano e perversidade. Deus vê o coração de todos os homens e conhece seus pensamentos. Deus pagará a cada um de acordo com o que tem feito. Quem suportará a ira de Deus no dia do julgamento? Mas Deus proveu ao homem um caminho para a salvação. O Filho de Deus, Jesus Cristo, tomou sobre si toda a nossa culpa morrendo na cruz. E 3 dias depois ele ressuscitou dentre os mortos. Agora, qualquer um que crer em Jesus Cristo terá o privilégio de se tornar filho de Deus. Não se enganem. Todo mundo sabe que pessoas injustas nunca entrarão no reino de Deus. As pessoas, embora conheçam a Deus, não lhe dão a honra que merece e não lhe são agradecidas. Ao contrário, acabam pensando só em tolices e as suas mentes vazias estão cheias de escuridão. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, pássaros e animais. E por serem tão loucos, Deus os entregou aos desejos de seus corações para fazerem coisas sujas e para terem relações uns com os outros. Jesus disse: não importa o tamanho do seu pecado, você se tornará branco como a neve. Se você se humilhar e ouvir as minhas palavras, eu perdoarei todos os seus pecados e lhe darei a vida eterna. Estas são palavras da Bíblia. Deus criou todos os homens, mas as pessoas recusam obedecê-lo. Todos se afastaram de Deus e começaram a pecar. Conversa indecente, imoralidade, egoísmo, arrogância, inveja, mentira, brigas. Todos os homens estão cheios desses pecados. Por isso Deus decidiu que todo homem deve morrer e então ser julgado pelos seus atos. Mas Deus amou o homem e enviou seu único filho para este mundo. Ele cancelou todos os nossos pecados através da morte de Jesus na cruz. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e agora ele está sentado à direita de Deus. Agora, quem crer em Jesus e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estas são palavras da Bíblia. Não há ninguém justo, ninguém que tenha juízo, não há quem adore a Deus. Mentem e enganam sem parar. Mentiras perversas e palavras de morte saem dos seus lábios. As suas bocas estão cheias de terríveis maldições. Eles têm pressa de ferir e de matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Todos nós somos pecadores e sujeitos à ira de Deus. Mas Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, ele se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos pecados. Estas são palavras da Bíblia. Isaías capítulo 44. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os seus olhos, as suas mentes, não entendem nada. Não têm a inteligência necessária para dizer a si mesmo:
aqui estou eu adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem é o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Isto é o que Deus diz: não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há em cima nos céus, ou embaixo na terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Esta é uma mensagem da Bíblia. Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos com Ele, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele fará o que é justo, perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Esta é a promessa sobre a vida eterna encontrada na Bíblia. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o inferno. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que vem somente através de Jesus Cristo. Vida eterna significa crer no único e verdadeiro Deus. Creia no Deus que criou todas as coisas e também no seu Filho que Ele enviou a este mundo. Pense em todos os pecados que você cometeu contra Deus e se arrependa. Aceite a promessa de vida eterna. Estas são palavras de Deus. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não use meu nome em vão, pois eu sou o Deus eterno, e castigo todos aqueles que desrespeitam o meu nome. Respeite o seu pai e a sua mãe. Não mate, não roube, não cobice a mulher do próximo, não cometa adultério. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Lembrem-se disto: enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei de Deus, e assim será até o fim de todas as coisas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Quem me ama, obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai também o amará. Quem não me ama, não obedece à minha mensagem.